Um prazer entrevistar o senhor. Eu Tá bem? tive o prazer de conhecê-lo no congresso. Foi muito Ah, parabéns pelo seu trabalho. muito obrigado. Foi o Congresso do Rio de Janeiro, né? Isso foi na minha cidade. E hoje nós vamos falar então sobre álcool e tabagismo, certo? Ok. Ok. Vou deixar... É, você quer falar sobre álcool e tabagismo em geral? Ou você quer falar na distonia especificamente, Aline? Então, eu acho que a gente pode falar um pouquinho de tudo, mas mais especificamente na distonia. Tá, Então, assim, eu vou fazendo as perguntas e aí a gente vai guiando a conversa. tá. Pode ser? É, pode ser, mas assim, eu estou assumindo que a nossa audiência sabe muito bem o que é distonia, a gente não precisa entrar nisso, porque são pessoas interessadas em distonia, né? Sim. Em geral, porque nós estamos aqui com a distonia saúde, então eles devem ter costume de conversar sobre distonia e participam disso por causa que devem ter distonia ou estão aqui por uma pessoa que eles amam, que eles querem melhorar as condições daquela pessoa com a doença distonia. Outras doenças raras também, tem um público grande, né? Parkinson, enfim. Ah, tá, tá bem. Então, em geral, nós vamos comentar mais sobre a distonia, mas, claro, existem as outras desordens do movimento que são bastante afins à distonia. Por exemplo, a doença de Parkinson, o tremor essencial, mesmo certas crises epilépticas podem se manifestar de maneira um pouco semelhante, e outras degenerações do sistema nervoso central, né, as doenças degenerativas, podem imitar um pouco os sintomas das distonias, e também algumas distonias causadas por drogas, tá? Principalmente drogas psiquiátricas, pode ter sim a distonia que é chamada a tarde distônia, tá? Distonia tardia à droga, tá? Sim, Pode alguns acontecer. antidepressivos, né? Sim, Também. antidepressivos e até principalmente as medicações psiquiátricas fortes que relacionam-se com a dopamina. Por exemplo, o Aldol é uma delas, né, que pode sim causar sintomas distônicos que são difíceis de tratamento. Entendi. Doutor, vamos, para começar, eu vou deixar um espaço para o senhor se apresentar, falar a sua Tá, especialidade. Fica à vontade. tá bom. Eu sou Antônio de Sales, né, o doutor Antônio de Sales. Estou morando no Brasil nos últimos 14 anos. Eu morei fora do Brasil estudando doenças funcionais do cérebro, principalmente Parkinson, essas que eu já mencionei, né, são as doenças, as desordens do movimento, e também eu estudo muito maneiras de tratar doenças no cérebro, usando matemática, sem precisar abrir a cabeça ou com aberturas extremamente pequenas, minimamente invasivas, né? E eu faço isso justamente para evitar que o paciente seja internado no hospital, muitas vezes, que fique lá por muito tempo, que necessite reabilitação. Então, tem várias técnicas que a gente desenvolveu matematicamente que servem para isso. E para chegar a esse ponto que eu tenho hoje de fazer todos esses tipos de cirurgias, eu estudei é, claro que eu estudei medicina aqui no Brasil, na Universidade Federal de Goiás, onde eu me formei e me tornei neurocirurgião. De lá, eu fui fazer doutorado na
Virgínia, na Universidade da Virgínia, onde eu fiz um doutorado em eletricidade no cérebro, relacionada a trauma de crânio. Por exemplo, a pessoa bate a cabeça, o que acontece no cérebro de eletricidade? Tem um distúrbio muito grande da eletricidade cerebral. Então, eu estudei, fiz um doutorado nisso. Depois, eu fui para a Universidade de Harvard. Na Universidade de Harvard, eu estudei justamente como que eu uso matematicamente várias formas de energia para modificar a função cerebral. Nossa, interessante. Pequenas desconexões usando raios gama, fótons ou prótons, que é a alta física da irradiação, que como neurocirurgião eu posso usar essas energias de uma maneira extremamente precisa. Bom, finalizando tudo esses estudos na Universidade de Harvard, eu fui trabalhar pela primeira vez, meu primeiro trabalho como professor universitário foi na Suécia. Eu fui para a Suécia, onde eu me engajei em uma universidade que tinha um grande volume de cirurgias de Parkinson, cirurgias de distonia, cirurgias psiquiátricas e, claro, neurocirurgia geral, que é de pouco interesse ao nosso grupo aí, que é tumores cerebrais e outras coisas, outras doenças assim. Bem, depois disso, eu me mudei para a Universidade da Califórnia, em Los Angeles, onde eu trabalhei por 25 anos e me aposentei. Depois de aposentado e com um grande sentimento de culpa por ter saído do Brasil e trabalhado tanto tempo fora, e quando eu deveria estar cuidando de brasileiros, então eu voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil com a minha esposa, a doutora Alessandra, que eu acho que a comunidade distônica conhece, porque ela já falou várias vezes em vários desses tipos de palestras, e nós montamos um serviço, esse serviço é chamado NeuroSapiens, que é dedicado a essas cirurgias que eu descrevi, minimamente invasivas, cirurgias para desordens do movimento. E aqui eu estou fazendo o trabalho que eu deveria ter feito no Brasil há 30 anos atrás. Eu ainda tenho mais 30 anos pela frente aí, então eu Tudo tem sua vou hora, tem seu cumprir, tempo, né? vou cumprir minha obrigação. Bom, eu vou E, começar. Oi. Vou te fazer algumas perguntas. adicionalmente, né, só para me fazer mais um comentário, Sim? adicionalmente eu escrevo romances. Ah, Esses é? romances, esses romances são todos para ensinar neurociência ao leigo, Olha, tá? interessante. Por exemplo, como eu trabalhei muito com trauma, eu escrevi um romance sobre o cérebro do jogador. Amor e futebol, misturando todo o cérebro com amor e futebol. E com a distonia, eu acabei de escrever um livro chamado O Cérebro do Músico, Ciência e Sensibilidade, que realmente trabalha com a distonia. E é por isso que vocês provavelmente me convidaram, porque eu acabei de escrever esse livro, estudei muito a música e a distonia, trabalhei muito junto com o maestro João Carlos Martins, que é muito amigo da distonia, porque ele mesmo tem, né? Então ele tem ajudado demais as pessoas aprenderem o que é distonia. Então, assim, eu tenho um amor especial à distonia, porque a gente faz quase que milagres com a cirurgia, né? Pacientes que não conseguem sair da cadeira de roda, pacientes que não conseguem trabalhar e acabam entrando para o esporte, começam a andar, ter uma vida normal que eles merecem, né? Então, É muito realmente, bonito. eu tenho um amor muito grande pela distonia. Sabe que eu escrevi um livro também, né? Vai ser lançado mês que vem, e sobre distonia. Hum. Então, somos dois escritores. Ah, você também escreve sobre distonia, que bom. Também escrevo. É, deu, deu uma paradinha no seu vídeo, mas O seu também, mas voltou já. já voltou. E eu entendi que você escreve livros sobre distonia. Sim, eu escrevi um livro e agora está na terceira edição.
E acredito que em junho já tem um lançamento. Ficou bem bonito, bem interessante. Eu conto a minha história também. Eu Ah, acho que que bom. mais pessoas tinham que escrever, né? Eu sempre estou estimulando bastante. Não é Então, fácil escrever. Escrever depende de muita disciplina, né? verdade. Muita disciplina e pensamento a longo prazo, né? Porque você não escreve um livro em um dia, você escreve um livro em Em vários anos. meses, até Eu anos, né? levei anos. Bom, doutor Antônio, vou começar, como o nosso tema é álcool e tabagismo, vou te fazer uma pergunta, tá? O que acontece no cérebro de uma pessoa com distonia quando ela consome álcool de forma frequente? Você quer saber frequente. Se ela vai, por exemplo, num jantar e está com movimentos distônicos importantes, ou até da mão, ou até se essa pessoa vai, por exemplo, a tocar um instrumento, ou até cantar, então, e tem distonia, um pouquinho de álcool pode até ajudar, né? Muitas vezes, por quê? Porque o álcool é um sedativo cerebral, né? E a distonia é uma atividade muito grande de células cerebrais que estão tentando controlar movimentos e algumas delas lutando contra as outras, mandando informações agonistas, que são os que fazem o movimento, e também para os antagonistas ao mesmo tempo. Então, um músculo puxa para cá, outro para lá, acaba não saindo um movimento adequado. Então, se você põe um pouquinho de álcool ali, essa briga acalma um pouquinho e a Ah, pessoa muitas vezes consegue se portar bem melhor naquele movimento social ou naquela apresentação. Por exemplo, na semana passada eu operei uma paciente que é cantora de ópera, que tomava um pouquinho de álcool para cantar e não tinha problema nenhum. Cantou mais de anos, 10 anos, 15 anos, com um golinho de álcool antes da apresentação. Porém, o problema do álcool é realmente o que você colocou primeiro, a longo prazo, né? Então, a é. pessoa toma um pouquinho de álcool, o que acontece com essa melhora curta, né, do momento da apresentação, no outro dia os movimentos são mais severos, né? Tem Vai acontecer um, um, uma resistência também, né? um rebound que a gente chama, né? Tem que piora. Então a pessoa toma mais álcool no próximo dia e mais álcool no outro dia, aí torna-se um efeito tóxico do álcool. Bom, efeito tóxico do álcool todos nós sabemos. O primeiro que o pessoal conhece é o fígado, que vai falhando, vai ter cirrose. Bom, mas o importante no cérebro, diretamente o que a gente está discutindo, é que se você toma muito álcool, muitas vezes, muito tempo, dorme mal, muitas células vão morrendo, a alimentação não é tão adequada, então falta vitamina, principalmente vitamina B1, tiamina, e a pessoa começa a perder cérebro. Começa a perder cérebro, diminui a cognição, piora, né? Não resolveu o problema da distonia, então tem uma piora. E aí, então, o álcool é muito ruim para pessoas que têm desordens do movimento em geral, se elas viciam. Por quê? Porque vai destruindo o cérebro mais e mais. Se o cérebro já é deficiente por causa de um problema, e Cria um você segundo. o agride com um, um tóxico, que o álcool é ao cérebro, então ele piora a doença bastante. Então, claro que álcool não é aconselhável, é, e se a pessoa for usar um pouquinho, tem que ser uma pessoa que sabe ser resistente Controlado. ao vício e faz isso com bastante parcimônia. Sabe, Tudo bem. no meu livro eu escrevo sobre a questão do álcool, porque eu acabei me tornando dependente nesse pouquinho, 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 pouquinho.
Hoje eu estou há um ano e meio, mas está difícil, é bem difícil deixar, mas estou conseguindo. É, isso é bastante interessante, porque você está contando essa história, porque eu não sabia nada disso. Então, que você tomou álcool, então, e talvez seja por isso que você me fez a pergunta, né? Realmente, por que você melhora um pouquinho, então você é atraído mais e mais ao álcool, e isso não é bom. E eu já Sim. operei muita gente para tirar disso, né? A gente opera, as cirurgias hoje em dia para distonia melhoram os sintomas, a pessoa para de beber, Ai, né? que bem. E para pessoas que são realmente viciadas ao álcool, a gente também tem cirurgia. Hoje em dia a gente modifica certas áreas do cérebro justamente para diminuir o vício, vício a drogas tóxicas, realmente cocaína, essas crack, tudo isso a gente pode tratar sim, com uma cirurgia. Um pouquinho diferente da cirurgia para distonia, mas sim Uhum. pode ajudar o paciente. Olha, interessante, eu não sabia. Bom, no É caso, a cirurgia do comportamento, tá? Existe a cirurgia do comportamento antes chamada psicocirurgia. Não existe mais a psicocirurgia, mas uma cirurgia bem refinada, que é a que a gente faz, que eu descrevi, ou a gente usa raios, ou a gente usa, até o DBS mesmo pode ser usado. interessante. No caso do tabagismo, quais são os principais impactos neurológicos causados pela nicotina para as pessoas com distonia? Tá? O, o cigarro é uma coisa interessante, né? É ruim para tudo, né? Mas todo mundo fuma, né? Por quê? Porque o cigarrinho, né? Vamos fumar um cigarrinho. O que significa vamos fumar um cigarrinho na gíria brasileira, né? Vamos bater um papinho e conversar sobre nossos problemas fumando em algum lugar, no canto, ou até num bar, que hoje em dia Tomando já quase café? não é possível mais. O fumo, né? O fumo, tabaco mesmo. Uhum. Bom, então, a pessoa que usa o cigarro para diminuir a sua ansiedade, para diminuir os seus problemas, pode até melhorar um pouquinho os sintomas, mas nós todos sabemos que ela está se destruindo, né? Está destruindo em vários níveis, né? Não só aumento de câncer, piora do pulmão, e vamos lá, vamos falar mal do cigarro, né? Então, também tem o problema de causar fragilidade vascular importante. Esse é muito importante para a distonia, porque se você tem uma fragilidade vascular, obstrução vascular em um cérebro que está lutando para conseguir fazer o serviço completo, você está sendo deletério à distonia. Então, não é recomendável cigarro Uhum. para ninguém, mas também mais para distonia. Se você é uma pessoa normal e resolve, sem a distonia, e resolve que você não se importa de ter câncer e morrer com 40 anos de idade, então tudo bem, vai lá fumar. Mas se você é uma pessoa que quer viver bem por muitos e muitos anos, e é saudável, então você não deveria fumar, porque alguma doença vai aparecer lá na frente, que seja um problema de respiratório, que seja um câncer qualquer, que seja um AVC no cérebro isquêmico, que seja um AVC hemorrágico, tudo isso pode acontecer relacionado realmente ao cigarro. E o distônico, então, que já tem um cérebro que precisa de ajuda, de alguma ajuda, principalmente com sedativos ou com alguma coisa desse tipo, então não deve fumar mesmo, não é aconselhável. E assim, eu nunca fumei, então o álcool ele causa um relaxamento, né? Um alívio do sintoma, dos espasmos. O cigarro também? Não. É só Não, alivia a só ansiedade. É Só a isso? ansiedade daquele que precisa do cigarrinho para a ansiedade. Então, realmente, não ajuda, né? Até atrapalha. Entendi. Tá? Bom, existe relação entre o uso de álcool
ou cigarro e o agravamento de distúrbios do movimento, como a distonia? Olha, sim. Por quê? Se você está fumando e você está causando a longo prazo uma microvasculatura cerebral deficiente, eu estudei o que o cigarro faz no momento em que você o fuma no cérebro, tá? Se eu colocar um Doppler, hoje em dia chama-se transcrâneo Doppler, você pode medir a velocidade do sangue dentro dos vasos sanguíneos cerebrais com o Doppler. E a gente também já viu isso no coração, no coraçãozinho do bebê, se você faz na grávida, mas no cérebro você consegue ver a velocidade sanguínea. E se você fuma, ou põe até fumo, né, masca o fumo, alguma coisa, ou fumo por ele mesmo, a nicotina causa um aumento da velocidade sanguínea cerebral importante. Esse aumento de velocidade sanguínea não só causa doenças como aneurisma, mas causa fragilidades vascular e causa denudamento da parte interna do vaso sanguíneo, podendo levar então a embolismos, AVC isquêmico, né, falta de sangue, ou AVC hemorrágico, que é sangramento cerebral. Esses são coisas extremamente horríveis para acontecer com o cérebro de alguém. A gente sabe que paralisa um lado, quer dizer, perde a palavra, todas aquelas dificuldades de um AVC que muitos de nós já conhecemos, os nossos avós, ou até jovens que têm um AVC. Então, é importante evitar realmente o cigarro e o distônico pela mesma razão de ter um problema, é melhor não tomar, porque a doença distônica está principalmente nos gânglios da base do cérebro. Os gânglios da base do cérebro, né, o pálido, o STN, né, o subtalâmico, até o mesmo o tálamo, né, que é o relay total de eletricidade do cérebro, onde tudo isso é formado, não só a parte motora, mas também a parte cognitiva é organizada. Essas regiões centrais cerebrais são todas vascularizadas de uma maneira muito pobre em geral. É uma microvasculatura muito delicada que pode falhar se você a estressa mais do que você deveria com o cigarro ou mesmo com o álcool, e aí você pode faltar um pouquinho de oxigênio se você entra muito álcool como alcoólico, ou e já tem o cigarro também que está contraindo essas artérias, você vai fazer pequenas lesões no seu gânglio da base. E com isso você vai piorar a distonia, até causar uma distonia às vezes. Então deve evitar realmente. Interessante. O álcool pode interferir em sinais cerebrais responsáveis pelo controle motor? Como isso acontece? Tá. O álcool é um sedativo cerebral em altas doses, né? Em baixas doses, né? Aquele copinho de vinho que você toma na hora que chega na festa, toma um ou dois cálices de vinho, você começa a falar mais, fica mais animado, até é um estimulante, né? Um estimulante cerebral. Você se desinibe um pouquinho, até te ajuda ali naquele momento, e é por isso que o álcool é tão aceito dentro dos encontros sociais. Porém, o excesso de álcool ele é sedativo, né? Então, se ele ceda, aí ele diminui movimentos distônicos, mas em contrapartida, nós sabemos que o bêbado é um bicho desastroso, ele está caindo o tempo todo, ele está esbarrando nas coisas, que o distônico, em geral, não Já, faz, né? já Ele faz.
ele não é tão desastroso assim, um pouquinho, vamos dizer, mas não é a ponto de causar problemas. Então, nesse sentido, o álcool passa a ser bastante deletério ao distônico, que consegue se controlar de alguma maneira, mas quando você libera aquilo tudo e ceda aquilo tudo, começa a dar tudo errado. Então, realmente, o álcool não, em grande quantidade e a longo prazo, ele não é beneficial de maneira nenhuma ao distônico e até, na minha opinião, bastante deletério. Você fez um comentário que o álcool, eu não sei se eu entendi direito, uma pessoa que não tem, como eu posso dizer, não desenvolveu ainda distonia nos espasmos, o álcool pode causar, pode ser um. Faltou a palavra agora. Um Ele pode. causador ou É, pode induzir a uma pessoa a ser distônica. isso. Ó, não, em geral não. Em geral, o que o álcool faz é sedar o cérebro todo em geral e ele vai acabar deteriorando o cérebro quase que globalmente. Então a pessoa se torna quase que um demente, né? Tem uma demência famosa, a doença de Korsakoff, que é a doença do álcool mesmo, aquele alcoólatra que a gente vê na rua aí falando besteira, falando sozinho. Então ele chega a ser completamente demente e sem controle de si mesmo. O distônico não é uma pessoa que tem um cérebro totalmente destruído. O distônico é uma pessoa que tem parte do cérebro que não está fazendo o serviço direito, né? Agora, se você toma bastante álcool a ponto de entrar em coma e entrar em hipóxia, falta de oxigênio, como eu falei antes, a região do núcleo da base cerebral, do pálido e do putamen, das regiões que estão envolvidas na distonia, elas são muito, muito propensas a terem isquemia naquelas regiões. E perda de sangue naquelas regiões pode sim levar a alguns movimentos distônicos. Tá? Não é o comum com o álcool, mas pode acontecer. Entendi. Pacientes neurológicos devem evitar completamente o álcool e o tabaco ou existe algum nível considerado seguro? Acho que eu sei a resposta, mas. Eu acho que nós já comentamos isso durante toda a conversa até agora. Como eu disse, eu acho que eu não tenho nada contra a pessoa tomar um pouquinho de um seu vinho ou uma sua cerveja sem excesso. E se essas bebidas, no momento de um jantar, ou no momento de uma apresentação, no momento de algum estresse social, em um grupo, se isso ajuda aquela pessoa e mais para ali, não tem problema. Eu acho que não é tão tóxico assim a ponto de prejudicar a pessoa. O que é prejudicial é o não controle. Você perdeu o controle, então aí é ruim. Então, o que a gente realmente recomenda? Aquilo que eu recomendo aos meus pacientes. Todos eles perguntam, né? Senta na sua frente, doutor, nossa, minha distonia está ruim, minha vida está ruim. Aí você fala para ele, tem que tratar, tem que operar, tem que fazer isso ou aquilo, eu dou lá a minha opinião. A última pergunta é, eu posso tomar meu vinhozinho? Eu sempre falo que pode, né? Porque também você não vai arrasar com a vida da pessoa. Eu sou contra o médico que chega e fala não pode, não pode, não pode, não pode, aí a pessoa dá um tiro na cabeça, porque não pode fazer Não nada, pode sai nada, da né? não pode nada, sai do seu consultório deprimido, com uma doença, vou ter que operar e não posso fazer mais nada. Eu tenho que tomar o remédio e não posso tomar mais nada. Não, eu acho que a gente tem que orientar que pode sim, mas pode com aquela moderação que a gente acredita que o bom senso exista. Tem que E contar com o bom geralmente, senso da pessoa, né? bom senso. E geralmente tem lá, né, a mãe do cidadão, ou tem a esposa do cidadão. Eu estou falando de cidadão que é homem que faz besteira, mulher nunca faz. Mas Ah, então faz.
Mas, então, quando você tem um bom acompanhante e você explica direitinho como é que é, aquela pessoa tem o seu próprio bom senso, mas também tem um bom senso daquela pessoa que o ama e que o vai ajudar, né? E Uhum. vai falar, ó, tá na hora aí, ó, toma aí uma garrafa d'água, para de beber um pouquinho, não bebe todo dia, bebe de vez em quando, né? Tem sempre o bom conselho que a gente deve seguir e deve ter o bom senso de viver dentro dele. Agora, cigarro eu acho um absurdo, né? Assim, cigarro não precisa. Primeiro, que se você fuma, você está causando câncer na pessoa que você ama, né? Se a pessoa que você ama está do lado, porque a gente sabe agora, já que o fumante que fica ao Passivo, né? lado, a pessoa que fica ao lado do fumante está quase que no mesmo risco que o fumante, né? Então é importante que você veja o cigarro como uma arma que você não quer usar contra as pessoas que você ama, né? Contra você mesmo, você pode até fazer, mas eu acho errado, mas dentro de casa, nos restaurantes, você quer fumar lá no meio do campo de futebol do Corinthians, tudo bem, sem problema nenhum. Mas, né, junto com as outras pessoas que você ama, não deve, e nem a você mesmo. Bom, quais regiões do cérebro são mais afetadas por essas substâncias a longo prazo? Tá? É, o álcool, ele é bastante deletério, como eu disse, globalmente ao cérebro, mas ele também afeta bastante o cerebelo. Tá? O cerebelo é um órgão que é responsável pelo nosso equilíbrio e é responsável pela nossa coordenação motora. Então, a longo prazo, o álcool vai levar a uma ataxia, que é a falta de balanço, né? É o nome que os médicos chamam de falta de equilíbrio, né? Justamente porque o cerebelo está sendo lesado pelo álcool. E, adicionalmente, ele é muito deletério também ao hipocampo, às áreas da memória, porque todas essas áreas centrais do cérebro, elas são extremamente vascularizada por microvasculatura, né? Que são aquelas que tanto o cigarro como o álcool são prejudiciais, né? Álcool em altas doses acaba aumentando a pressão arterial também, né? Isso causa hipóxia, e aí essa pessoa vai acabar perdendo microvasculatura e função cerebral em geral. Cognição, equilíbrio, né? E controle motor. Sim. E hoje em dia eu escuto falar muito sobre a plasticidade, né? Deixando de usar o cigarro e o álcool, existe a possibilidade de recuperar essa cognição a longo prazo? O cérebro. Olha, depende do tanto que você já perdeu de cérebro, né? A plasticidade realmente existe, tá? A plasticidade existe e sim ajuda bastante perdas específicas de regiões cerebrais, né? Por exemplo, você tem um AVC, parou de falar de tanto treinar, você começa a falar de novo, não consegue andar de tanto treinar, começa a andar de novo. É porque certas áreas cerebrais ocupam o local aonde aquela perda cerebral ocorreu. Isso se chama plasticidade, né? É a Uhum. capacidade do nosso tecido nervoso, as nossas necessidades, né? Então, tem um dizer muito famoso, né, do Carral, que ganhou um prêmio Nobel uma vez, que disse: o homem é capaz de esculpir o seu cérebro como ele deseja que seu cérebro seja, né? Por exemplo, você quer ser um intelectual, você consegue esculpir o seu cérebro para ser um grande intelectual. Você quer ser um músico, você esculpe seu cérebro para ser um grande músico. Quando você usa álcool, quando você usa tabaco, o cérebro de uma maneira global, e você usa a longo prazo, afetando isso por anos e anos, você perdeu globalmente
células cerebrais. Se você perde uma área específica, você não tem outras células para tomar o lugar, né? O cérebro, sim, ele tem áreas que você não usa tanto que ele pode recrutar, né? Por exemplo, um grande exemplo de plasticidade é o cego. O cego perdeu os olhos. Ele escuta melhor que todo mundo, ele se torna um grande. Por quê? Porque toda aquela área cerebral que ia em passa a ser usada para interpretar a audição. Então, Sim. toda aquela área se plastifica para chegar a ser uma área de audição. Quando você perde globalmente cérebro, aquela área não existe mais. Então, se você destrói o seu cérebro a ponto de ter demência, você vai continuar demente para o resto da vida, né? Não vai melhorar, porque não tem reserva. Uhum. Afetou o seu cérebro em certas áreas. Então, a recuperação existe? Claro que existe. Se você não chegou ao ponto de completa demência, parou de beber, você perdeu um pouco da sua inteligência, que às vezes não é nem notável. Principalmente para aquelas pessoas que continuam na mesma profissão, fazem a mesma função por anos e anos, aquilo vira até automático. Sim. Então, bebeu, vai acontecer. Mas novas criatividades, novos feitos intelectuais, provavelmente não vão acontecer, né? Poderiam, mas não acontecem porque o cérebro está destruído e a plasticidade não vai tomar conta disso, porque não tem célula para ser plástica. Entendi. Sabe, eu sou formada em educação física, né? Então eu entendo um Sim. pouquinho. Eu estava bebendo a um ponto que começou a me fazer mal, deu perceber que a minha cognição estava ruim, que eu que fazia yoga, faço, estava me desequilibrando e muito esquecida, e isso começou a me incomodar. Então, eu comecei a dar muita importância à respiração, às técnicas de respiração e a yoga. E aí, junto com esse parar de beber, eu senti uma melhora muito grande. Então, acredito É, que essa é a luta contra o vício, né? Porque o viciado que não luta contra o vício, ele continua no vício a despeito de estar se prejudicando, né? A pessoa que está bebendo muito, que nota que está se prejudicando e para de beber, é essa pessoa que tem controle sobre o vício. E não é fácil ter controle sobre o vício, porque o nosso cérebro está com a circuitaria para procurar o prazer, tem procurar prazer a imediato. felicidade. Nós somos feitos para sermos felizes, né? Nós viemos a esse mundo para ser feliz e não para ser infeliz. Então a gente está sempre procurando coisas que nos tornam feliz. Então a gente procura felicidade. Se o álcool está te dando essa sensação, você acaba indo nessa direção e só vai parar dessa direção quando você se torna infeliz, porque você nota que você está se prejudicando. Se a pessoa não nota, prefere ser feliz com o álcool. Se Vai entrega. ser feliz por um período efêmero, né? Geralmente, a punição vem com o tempo. Isso é verdade para qualquer droga, para qualquer vício. É preciso força de vontade, né? É. Bom, o uso dessas substâncias pode interferir na eficácia de tratamentos como medicações ou até mesmo DBS? Olha, medicações, sim. Por exemplo, aquela pessoa que tem distonia, que melhora um pouco com uma das drogas, baclofen ou qualquer um dos sedativos, clonazepam, todas essas medicações que são usadas para acalmar os músculos, né? Acalmar o cérebro para mandar as informações de maneira mais lenta, elas são potencializadas pelo álcool. Tá? O álcool é um potencializador dessas medicações. Ele é o potencializador do GABA, das substâncias GABAérgicas, né?
e por isso ele acaba causando desastres, né? Porque um copinho de vinho junto com um clonazepam leva a pessoa quase ao coma, né? De tanto que uma potencializa a outra. Tá? Então, é assim, né? Se é deletério, se você está tomando medicações, você deve ser extremamente cuidadoso com o álcool. E até, se você vai beber, talvez não tome a medicação. É melhor do que fazer a potencialização das duas. Existe impacto do álcool, e do tabagismo nos sintomas não motores, como ansiedade, sono e humor? Sim, né? Nós sabemos que um copinho de vinho te faz feliz, te faz bem-humorado, né? Te faz dormir melhor. O importante é que esse sono, o sono do álcool não é um sono que te descansa. Tá? Então, por exemplo, se você enche a cara e vai para a cama e dorme 3, 4 horas em seguida, elas são descontadas das 8 horas que você deveria dormir. Então, na realidade, se você dormiu 4, o efeito do álcool, mas em 4, depois que passou o porre, você dormiu, na realidade, só 4 horas para se descansar. E o sono é feito para a gente descansar. Né? Então, tem efeito, sim, no sono, é deletério ao sono, né? O álcool. Ele tem muita capacidade de te fazer dormir imediatamente e acordar mais tarde. Né? Você acorda no meio da noite e não dorme mais. Né? Ele atrapalha o Então, sono profundo, né? atrapalha o sono REM, o sono regular, né? Que a pessoa deve ter para Uhum. descansar. Então, não é mesmo aconselhado como um sedativo para dormir e depois precisa de mais, precisa de mais, precisa de mais um pouquinho para dormir, acaba sendo viciado naquela medicação, o álcool. Então, a gente deve realmente evitar o álcool. Existe impacto. Isso eu já perguntei, desculpa. Após a interrupção do uso, o cérebro. Foi o que eu perguntei antes, mas a gente pode falar de novo. Após a interrupção do uso, o cérebro consegue se recuperar e o que é reversível e o que não é reversível. É reversível tudo que você ainda não destruiu com o álcool. Tá? Se você tomou álcool a ponto de perder células cerebrais no seu cerebelo, por exemplo, que realmente ele ataca o cerebelo, ou na sua memória, essa memória não vai recuperar da maneira que ela era, que se perdeu células naquela região. E não tem célula para... Você está afetando globalmente o cérebro, você está perdendo células em todos, de uma maneira geral. Então, não tem células para substituir aquilo. Então, a recuperação ocorre se a bebida é feita de uma maneira extremamente moderada e você consegue não ter nenhuma hipóxia, perda de cérebro por oxigênio causado pelo álcool, por estar realmente com um sono que não é um sono bom. Por exemplo, é muito comum a pessoa que bebe começar a roncar, porque relaxa tanto que cai a língua e começa a não saturar de oxigênio apropriadamente naquele período de sono que não descansa. E nesse período você está perdendo células cerebrais por falta de oxigênio. Né? Então é importante que não tome a ponto de perder células. Isso é horrível. É o controle. É um controle. Eu tenho uma dúvida. Que eu vejo que tem muito, eu acompanho muitos médicos, eu sou muito interessada nesse assunto, né? Tem o Dr. Sérgio Felipe, eu não sei se o senhor conhece, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que ele é neurocientista, e ele fala muito sobre como a gente, respirando bem, conseguimos, eu não sei se reverter, mas ajudar
na melhora de muitos sintomas. E assim, por exemplo, você até me perguntou no congresso, não sei se o senhor lembra, se quando Hum, eu dançava, a minha distonia melhorava. E naquele momento eu levei em conta assim, a questão da bebida, de estar beber e aí dançar. Mas aí depois eu parei para refletir, e falei assim, quando eu danço sozinha em casa, sem ninguém ver, os meus movimentos melhoram, né? sim, E claro. quando, é, e quando eu Por faço quê? respiração consciente também, meus Melhor. movimentos melhoram. Você É. poderia falar um pouquinho? Quando, quando você dança, você consegue controlar seus músculos para aqueles movimentos da dança, tá? A dança que usa a parte motora, usa a parte intelectual, usa a parte auditiva, usa tudo. A dança é Isso, realmente um bom sentido. exercício. É. Então, quando você oferece os próprios estímulos ao cérebro e eles retornam com os movimentos, com as ações motoras, você melhora sim a distonia. É bem sabido, por exemplo, que uma pessoa que tem a distonia do pescoço, né? Tem o pescoço Meu caso. quase que um torcicolo, né? Uhum. Se ele põe a mão no queixo e dá um pouquinho de sensação no queixo, ele conserta. Por quê? Porque você está mandando uma informação ao cérebro que retorna aqueles músculos que não estavam sendo usados e consegue puxar ao normal. A distonia não é só um problema motor, é um problema sensório-motor. É a sensibilidade que tem que ir e voltar fazendo as informações corretas. Por exemplo, o pianista está tocando, né, a música lá e um dedo não está funcionando, não é porque o músculo está ruim, é porque a informação da onde o dedo devia estar não está chegando ao cérebro para mandar a informação. Ou está indo, mas o cérebro não está sendo capaz. Por isso que acontece com os grandes músicos, porque eles estão usando tanto aquela região cerebral que não tem cérebro bastante para mandar informação. O cara está mandando pensamento, está vindo o sensório, mas não tem bastante informação, células para coordenar tudo isso, todos esses dedos. Então a doença está aqui, não está no dedo. Né? Então, ficar fazendo botox, às vezes até melhora, porque diminui a tensão do pianista. Mas não é o lugar de tratar, não é realmente a musculatura, ou começar a cortar nervo, ou causar coisas que são irreversíveis. Né? Então, é por isso que a gente faz o DBS, porque eu estou afetando um local do cérebro que está deficiente ou está trabalhando mal e bloqueando aquilo com eletricidade. E aí você balanceia as coisas. Né? Por exemplo, a semana passada estava no meu consultório um rapaz que a gente operou que estava tendo problema com a mão para dedilhar o violão. DBS está tocando o sambinha dele bem, está indo bem. Né? Então, é fazer com que essa eletricidade modifique uma circuitaria que não está indo bem. Tá? É você fazer com o DBS, com a estimulação cerebral profunda, uma mudança de uma circuitaria que está errada. Tá? Então, você consegue programar isso para que funcione melhor. Com os grandes computadores que a gente implanta nas pessoas, né? Porque tudo Entendi. melhorou tanto em termos desses equipamentos que hoje a gente está tratando, como eu disse, doenças psiquiátricas, doenças do movimento, epilepsia, dor. Quer dizer, a gente está tendo controle em várias áreas de uma maneira muito eficaz, né, em termos de doenças cerebrais. Tem avançado muito. Não sei se é impressão, mas nos últimos anos parece ser para várias doenças, né? Não só nos distúrbios do movimento, graças a Deus. É,
É ótimo. Então dançar é uma terapia para o distônico. Bom, Deu, não, pode falar. deu uma parada, né? Deu, Você deu. notou. Bom, que orientação o senhor daria hoje para pacientes com distonia ou outras condições neurológicas sobre o consumo dessas substâncias? Vamos lá. Eu acho que cigarro, todo mundo que entra no meu consultório fala, deve parar de fumar, mas doutor, eu não dou conta. Eu falo, então não para, o azar é seu. Né? Nós temos, nós temos o livre-arbítrio de fazer aquilo que a gente quer. Né? Se a pessoa escolhe se destruir com o cigarro, eu acho que isso é o direito de cada um, mas eu realmente recomendo não. Tá? Eu acho que o distônico não deve fumar, porque muitas vezes vai até pegar o cigarro e se queimar. Então, pode Mas acontecer é coisa desse verdade. tipo. Né? Então, eu realmente não recomendo o cigarro de jeito nenhum. Bebida alcoólica também, né? Se puder evitar, é sempre melhor. Né? Se é importante na sua qualidade de vida, com uma moderação grande, né? E estudos mostrando que tomar um copo, uma taça de vinho para o homem, 2 taças de vinho para a mulher, melhora a circulação cerebral, melhora tudo. Agora, nós temos que debater, são debatidos frequentemente, justamente porque são estudos que muitas vezes são financiados por aqueles que bebem álcool, né? Pois As é. grandes, as grandes pessoas que vendem vinho, cerveja, isso. Mas o álcool se tornou uma parte importante da vida social do ser humano, né? E hoje em dia também a radicalidade eu acho um pouco fora de propósito, mesmo para o distônico, tá? Eu não proibiria, eu simplesmente diria, olha, você toma medicação, tome cuidado, não misture as duas coisas, tome com moderação, nunca fique sozinho bebendo. Se for sair, for beber, vai com uma pessoa que é seu amigo, uma pessoa que te ama, ou sua esposa, seja lá quem for, mas que vai te ajudar se você não tem bom controle, que vai fazer você controlar. Né? Então, é importante que a pessoa não seja ostracizada de uma vida social comum, porque é a pior coisa que pode acontecer você sair proibindo uma pessoa de ser feliz, né? Sim, Mas a gente sabe que o álcool não traz felicidade a longo prazo. Pode trazer naquele momento curto, né? A sim. festa, né? Tudo bem, Uhum. mas não em excesso. Sim, Então, essa é a recomendação para o distúrbio. e também tem a responsabilidade da pessoa, né? A consciência, porque é uma coisa genética. Alguns estão, eu acredito que seja o meu caso, tem uma disponibilidade maior a se tornar dependente não só do álcool, qualquer substância. E outros não. Então, complicado, né? É preciso ter Existe uma cuidado. processão genética, por exemplo, o alcoolismo, né? Corre em famílias. Também tem a questão do ambiente, né? Do fenótipo, né? A pessoa está vivendo num lugar que está todo mundo bebendo, bebe também, né? E não Sim, tem controle dessa bebida. o Tem os ambiente exemplos, né? influencia Os muito. exemplos influencia muito. Então, se a pessoa sabe que tem o risco, então, né, tome cuidado, talvez até evite mais do que uma pessoa que bebe. O problema é reconhecer isso. A pessoa reconhecer que deve tomar cuidado. Tá bom? Doutor Antônio, adoramos a live, foi ótima. Queria agradecer pela participação. Espero que possamos Obrigado. fazer outras. Você quer deixar uma mensagem? Eu quero sim. A minha mensagem, primeiro, é parabenizar você, tá, Aline? Você
é uma pessoa extremamente honesta, extremamente capaz de contar a sua própria história em um livro, né? Não é só contar numa live, mas contar em um livro, capaz de dar conselho às pessoas e capaz de organizar uma live como essa, na qual você está falando para as pessoas através de você mesmo. Né? Você é uma moça muito bonita, você tem Obrigada. condição de convencer as pessoas e mostrar que, sim, mesmo com uma doença, você é capaz de ser muito útil à sociedade, tá? Muito Obrigada. útil a seus pares, as pessoas que têm uma doença semelhante à sua, essa capacidade de mostrar para pessoas que existem tratamento, o que deve se fazer, o que deve se evitar, né? E ter coragem, por exemplo, de uma cirurgia quando a distonia é extremamente severa, né? Tem aquela indicação. Os neurologistas que ouvem uma live como essa começa a entender também que muitas vezes não só a medicação ajuda, que a cirurgia vai os ajudar. Por exemplo, é muito comum o paciente ficar anos e anos fazendo botox em diferentes áreas do corpo, quando ele pode fazer uma cirurgia que resolve a coisa de uma maneira geral, deixando muito pouco em termos de necessidade de botox, por exemplo. Né? Eu ainda Uhum. tenho o pescoço um pouquinho torto. Então tá, vamos fazer um pouquinho de botox ali. E não aquela quantidade imensa querendo curar o corpo todo que está defeituoso. Então, o neurologista que participa disso aprende muito com vocês. Né? Vocês vão chamar vários neurologistas esse mês, eu espero, e eles vão aprender com vocês realmente o que é necessário para se ser feliz com a distonia, né? E viver bem. Boa Uhum. qualidade de vida, tá? Sim. Muito obrigada, doutor Antônio. Muito obrigada a todos que participaram da live. Em breve teremos novas lives com novos neurologistas, terapeutas. Meu boa noite